Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, antes de iniciar propriamente dita esta homilia, queria pedir ao ministério, bom, não os avisei, mas que nós pudéssemos cantar o refrão do Salmo novamente, para que junto rezássemos esta Eucaristia e também para que este refrão ilumine esta homilia de hoje, naquilo que o Senhor vem a dizer em nossos corações, aquilo que o Senhor vem colocar em nossas vidas, assim nos ajudando nesta caminhada de fé. Por isso, cantemos juntos, deixando com que o Salmo nos ilumine nesta reflexão de hoje. Assim nos convida a rezar o salmista: provai e vede quão suave é o Senhor. Nesses últimos dias nós estamos acompanhando o capítulo 6 do Evangelho de São João, que trata sobre o pão da vida. O discurso já conhecido por todos nós, aonde o Senhor nos apresenta aquele que é de fato o alimento das nossas almas. O Senhor, o pão que desceu do céu para saciar a fome do povo que tanto precisa de Deus. Quando nós ouvimos o salmista nos dizer: provai e vede quão suave é o Senhor, nós somos inspirados a buscar a Deus na confiança de que este Senhor é suave porque sacia a nossa fome.
E quando nós olhamos o mundo, nós percebemos que este mundo faminto, e não apenas de pão, mas principalmente de Deus, um mundo pagão, descrente, distante do seu Senhor, caminha sem perspectiva, sem rumo, sem norte, caminha faminto, não tendo uma sombra para descansar, nem aonde repousar as suas forças para continuar a caminhada. Um povo que caminha sem norte, sem perspectiva, um povo que caminha para o nada, com fome de Deus. Mas esta fome de Deus não se dá porque Deus é ausente ao seu povo. A fome de Deus não existe em nós porque Deus se fecha, ou porque Deus sumiu de nós. A fome que existe em nós por Deus é porque nós nos distanciamos dele. É porque nós estamos mendigando os pães lá fora, mendigando aquilo que não pode preencher o nosso coração, buscando o que não é capaz de completar um coração que foi ferido pela eternidade, o coração que foi resgatado pelo sangue precioso de Cristo não encontrará outro alimento senão Ele mesmo. E aí nós podemos nos perguntar: quão sofrido é este mundo, não? Quando nós olhamos a sociedade atual, até mesmo aqui neste lugar sagrado, quantas pessoas perdem a vida? E não digo a vida humana, mas sim a vida eterna. Quantas pessoas neste lugar sagrado, aonde Deus faz a sua sombra para que nós descansemos, para que nós repousemos no colo daquela bela e perfeita Senhora, a Virgem Maria, Senhora da Abadia. Mas quantos aqui famintos estão? E famintos permanecerão, porque se esqueceram de Deus, se esqueceram daquele que é o centro das nossas vidas, se esqueceram daquele que deve ser a única razão que nos move, o alimento, o pão da vida eterna. Como nós ouvíamos no Evangelho, quem deste pão comer, viverá eternamente. É uma promessa que se cumpre no coração de cada um que se permite descansar no Senhor. Nós ouvíamos na primeira leitura, quando Elias entra no deserto adentro e encontra um junípero ali, descansa na sua sombra. Quantos de nós, na caminhada árdua do deserto das nossas vidas, precisamos encontrar um repouso? Quantos vieram aqui a este santuário neste desejo, depois de uma vida sombria, triste, sem norte, sem rumo, caminharam buscando uma razão, e ao entrarem aqui na casa da mãe, encontraram uma sombra para descansar, encontraram um lugar que podem repousar as tuas forças, repousar o teu coração abatido, sofrido, atribulado, repousar nele tudo que somos, tudo que temos, e nesta sombra ouvir dela a Virgem da Abadia, ouvir dela o incentivo para que continuemos a caminhada, como o próprio Senhor incentivou Elias para que continuasse, agora alimentado e saciado. Assim faz conosco a bela Senhora neste lugar. Nos trouxe aqui, depois de uma longa caminhada, para descansarmos e nos alimentarmos do pão do céu, do Cristo Senhor. Ela que nos aponta a Jesus, que não busca as honras para si, mas nos convida, nos atrai, como mãe e bela que é, para que nos encontremos com o Senhor.
e ao nos encontrarmos com o Senhor, poder nele repousar as nossas tristezas, as nossas angústias, as dores das nossas vidas, a tribulação que nós tanto passamos. Quantos de nós que aqui estamos trazemos diante do altar desta bela Senhora a nossa vida e confiamos nela tudo que nós somos e temos? E assim deve ser um coração de quem ama a Deus, buscá-lo sempre, buscá-lo sempre. Meus amados irmãos, no dia de hoje, nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, aonde o mundo parece que caminha para o nada, porque se pauta em ideologias perversas que destroem a humanidade, que roubam a dignidade humana, no mundo onde Deus não é mais o centro, mas as vontades pessoais de cada um, nós precisamos descansar no Senhor. Mas entendam, o Senhor nos convida a descansar, não para que não façamos mais nada, porque quando descansamos em Deus, somos alimentados para seguirmos firmes. E é este o convite que Deus nos faz a todos nós hoje. Nós podemos fazer a diferença no mundo se nós nos deixarmos mover pelo Senhor. Nós podemos transformar o mundo porque Deus é a nossa força. É Ele o nosso alimento. Nós podemos mostrar ao mundo a força deste Deus que se fez pão para saciar a sua humanidade, o seu povo. Povo este que Ele resgatou na cruz. Por isso, meus amados irmãos, busquemos o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Chega de se humilhar por nada. Para de buscar respostas aonde você não vai encontrar. Para de tentar alimentar o seu coração em migalhas do mundo. E venha, prove, veja que suave é o Senhor que nos alimenta para a vida eterna. E aqueles que confiarem em Deus, que repousarem nele o teu coração, aqueles que tiverem a coragem de renunciar às vontades do mundo, encontrará a vida eterna. Por isso, meus amados irmãos, que nós tenhamos a coragem de rasgar o nosso viver para Deus. Lembrem-se, vocês foram resgatados pelo Cristo Jesus. Os vossos corações foram feridos pelo Eterno. Só o Eterno pode saciá-lo. Só o Eterno pode vos fazer sonhar mais uma vez com a salvação. O Senhor nos ama. E o seu amor se prova aqui, neste altar, quando Ele se eleva sobre os nossos olhares, o pão descido do céu, o Deus que se fez alimento para o seu povo. E é isso que Ele vos pede: venha, provai e vede. Descanse aqui, não mais na sombra do junípero, mas agora na sombra deste amor perfeito. Repouse aqui o teu coração, descanse aqui a tua vida, para que mais forte e agora saciado eternamente possas continuar a tua caminhada. Quando voltares para as suas casas, as suas cidades, lembrem-se disso. Foram alimentados pelo Senhor, agora podem seguir, confiantes de que Ele nos acompanha. E claro, ela, a bela Senhora, a Virgem da Abadia, intercederá sempre por nós. Ela nos trouxe aqui para nos lembrar que Deus é a nossa força, o nosso alimento. Ao descansarmos no seu santuário, somos alimentados pelo pão da eternidade. E saciados eternamente, podemos agora, sonhando com o céu, caminharmos firmes e fortes, mesmo diante da morte, da dor, da cruz ou da perseguição.
Que Deus assim nos abençoe a todos, nos fortaleça na caminhada e que a Virgem, a Senhora da Abadia, interceda por nós, para que sejamos fiéis até o fim, até o último suspiro, que sejamos capazes de amar a Deus sempre, porque Ele nos amou até o fim e o seu amor nos inspira e nos permite sonhar com a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.